motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 5775. Olá! Mais uma segunda-feira, abrimos a sala virtual do Centro Espírita Zilda Gama. Hoje teremos como convidada a senhora Maria José Videira. Para quem não a conhecem, ela é administradora do Centro Espírita Celina da Ilha dos Pombos, Carmo, Rio de Janeiro. Também diretora da área de Educação Espírita do 18º Conselho Espírita de Unificação, SERJ, unindo as instituições das cidades de Carmo, Sumidouro e Sapucaia. Assim, damos boa noite a todos, e é uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher nesse momento de reflexão que a nossa companheira Maria José Videira terá como tema Coragem para Mudar. O que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Assim seja. A sala é sua, Maria. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja em todos os corações, em nossos corações. É com muita alegria que estamos aqui hoje, né? Mesmo que virtualmente, na casa de Zilda Gama, que, né, para iniciar o nosso estudo da noite, a gente possa, né, pedir a Deus, a Jesus, a mentora Zilda Gama, todos os espíritos responsáveis pelo trabalho da noite, né? Que abra os nossos corações, os nossos pensamentos, para que a gente possa estar aberto aos estudos da noite, né? Que assim seja. Então, vamos, né, conversar um pouquinho. O nosso estudo da noite, né, que a gente traz o tema como coragem para mudar, ele tem a ver com a nossa posição, nosso procedimento, né, da nossa vida diária. E se a gente observar a nossa relação com a mudança, que a gente tem muita dificuldade em mudar. A gente tem dificuldade de mudar, vamos dar alguns exemplos, né? Se a gente estiver passando por um relacionamento afetivo, um relacionamento tóxico que nos faz mal, às vezes a gente tem dificuldade de sair, né, de mudar. Em relação à nossa casa, se a gente precisa desfazer de algumas coisas, alguns objetos, reformar algum cômodo, mudar, a gente também tem essa dificuldade. Na nossa aparência física, na nossa saúde, a gente observa também que a gente tem essa dificuldade de mudança, né? E observamos também na nossa relação com a divindade. A nossa postura, né, as nossas atitudes, a gente tem também muita dificuldade para mudar. Então, é nessa conversa de hoje, né, desse tema, que a gente vai estar falando sobre essa coragem que a gente precisa, né?
A gente não pode esquecer que nós somos espíritos em busca da renovação moral, da renovação espiritual. E a gente encarnamos aqui, né, na Terra com o objetivo de progredir, né, através das experiências que Deus nos concede aqui nesse planeta. Então, se a gente precisa evoluir, é porque a gente ainda não alcançou, né, um estágio evolutivo adequado, né? É isso que a gente precisa. Então, conclusão disso tudo. Se a gente ainda não é um espírito evoluído e precisamos trabalhar, caminhar para a nossa evolução moral, então a gente precisa mudar muitas coisas em nossas vidas, não está certo isso? Então, o que nos falta para a mudança? Será, então, que é a coragem? Então, é isso que a gente vai estar conversando agora, né, no nosso estudo, porque a gente traz um estudo, né? A gente pesquisa, traz um estudo onde a gente vem junto refletir, né? A gente ainda não faz palestra, quem somos nós? Então, a gente vai refletir sobre isso, sobre esse tema. Então, para a gente iniciar, a gente traz aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 7, do item 12, do bispo de Ageu, Adolfo, né? Ele vem trazer para a gente, ele fala um trechinho sobre essa coragem. Ele fala assim: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma coragem, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, o inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas do que já não vivem na terra e que te chamam ao cumprimento dos deveres reais. Então ele vem trazer para a gente, falando sobre egoísmo, sobre esse egoísmo que ainda habita dentro de nós. Esse egoísmo que já nos prejudicou em várias encarnações. Então, nessa oportunidade que estamos tendo, nessa encarnação, né, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar, nos encher novamente de coragem e mudar. Deus, né, como ele coloca aqui, em sua infinita misericórdia, ele vai nos enviar o remédio e o socorro. Se a gente quiser, claro, né? Só basta a gente abrir os olhos à luz. A gente está aberta a realmente essa mudança. E pedir a Deus ajuda, que ele vai estar aqui, né, com a sua misericórdia, nos ajudando, dando esse auxílio, esse socorro, esse remédio necessário para nos auxiliar a mudança que temos que realizar para o nosso crescimento. Então, a gente já está sendo chamado, nós já estamos sendo convidados, né, para cumprir os nossos deveres, já que a gente ainda não cumpriu eles em vidas passadas. Então, é o momento agora da gente estar cumprindo, da gente estar aproveitando essa oportunidade e cumprindo realmente os nossos, né, aí essa reforma, essa mudança que a gente precisa fazer. E a gente vai estar falando agora, a gente trouxe para a gente ilustrar a nossa conversa, um texto do capítulo 10 do livro Revelações da Luz, está aí a capa do livro, que ele é do Espírito Camilo. Ele é psicografado pelo José Raul Teixeira. E no capítulo 10, ele traz esse texto, Camilo traz esse texto para nós. É um texto muito que tem, assim, ele é muito profundo e ele traz para a gente todo esse, né, essa bagagem, todo esse chamamento para a nossa mudança. E o capítulo é intitulado Como Tens Coragem de Mudar-se? Então, Camilo já começa fazendo essa pergunta para a gente tem coragem de mudar? Então, ele começa, né, no texto já começa com esse, a gente já vai tentar analisar alguns parágrafos, né? Ele começa falando que no mundo, a miúde, te vês assinalado por conflitos variáveis, em função dos padrões de comportamento que adotas para a tua rota humana. Então, ele vem falar desses padrões que a gente vem adotando na nossa vida, que vai, né, por isso que os conflitos acontecem. E segundo o psicanalista Alfeu Marcato, ele explica o que é padrão. Ele diz que padrão é algo que se repete, que tem uma regra, uma lógica, uma conformação definida. E no caso, o padrão de comportamento
é uma maneira de agir que sempre se repete diante de situações semelhantes. Né? Se você, por exemplo, explode a menor contrariedade, é porque você criou um padrão de comportamento. Né? Quando se depara com alguma coisa que não saiu como você queria, como você planejou, aí você dispara internamente, sempre com aquela reação, se é de agressividade, se é uma, né, se, aquela reação que você acabou adotando naquele comportamento, naquele padrão, né, de comportamento. E a gente, às vezes, cria esses padrões de comportamento, né, e a gente vai utilizando isso, e todas as vezes que alguma coisa não sai do jeito que a gente quer, ou aborrece a gente age daquela forma. E assim a gente não vai mudando. Né? A gente dá aquela desculpa, eu sou assim mesmo, né? É o meu jeito de ser, eu nasci assim. E a gente vai se desculpando e vai mantendo aquele mesmo comportamento, aquele mesmo tipo de conduta. E, né, a gente não muda. A gente fala, tem aquele ditado que fala que é a síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então a gente acha que vai ser assim, as pessoas quiserem que muda, porque eu vou continuar agindo dessa forma. Então, esses padrões que a gente vai adotando, né, que são os causadores de muitos conflitos que a gente passa. Vou te dizer até que a maioria dos conflitos que a gente passa, a causa está na nossa maneira de agir, na maneira da gente conduzir, que são esses padrões, né, que Camilo fala para a gente. E ele depois conta para a gente no outro parágrafo, né, que é comum que não costumes desenvolver as reflexões, procurando conhecer-te um pouco melhor. Então, ele fala dessa nossa falta de conhecimento de nós mesmos. Ele fala sobre para a gente mudar, né, o que a gente precisa fazer. Então, ele fala que a gente precisa. Então, para a gente mudar, a gente tem que saber o que está dando certo, o que está de errado na nossa vida, o que está certo, o que está errado em nossas atitudes, o que a gente precisa mudar, no que a gente precisa mudar, como a gente precisa mudar. Então, a gente tem que conhecer. Temos que nos conhecer de verdade, né? Porque se a gente não se conhece profundamente, como é que a gente vai mudar? E a gente só vai se conhecer mesmo se a gente não mudar, a verdade é que é só diante dos obstáculos, dos desafios, é que a gente vai revelar as nossas atitudes e que a gente vai se conhecendo. Então, as experiências que a gente vai passando, as situações que a gente age, porque a gente não consegue precisar tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, naqueles momentos que a gente vai se conhecendo. Então, por isso que a gente precisa buscar essa reflexão de nós mesmos, para a gente poder se conhecer. Porque assim a gente vai poder já se modificar, já se preparar para algumas situações, né? Para a gente poder, quando a gente passar por aqueles conflitos, a gente saber como agir. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta aos espíritos. Ele pergunta aos espíritos como é, né? Ele faz a pergunta na 919, no Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Como é que a gente faz? Kardec também perguntou, como é que nós vamos fazer? Qual o meio mais prático, qual o meio mais eficiente que tem nessa vida? Onde a gente vai poder resistir a essa atração do mal, onde a gente vai poder se melhorar. Aí os espíritos responderam para ele, que um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, ele já mostrando para Kardec traz para a gente o Livro dos Espíritos, que a gente precisa realmente se conhecer, para a gente poder, né, mudar. E ele ainda continua, né? A pergunta, ele faz a pergunta na 919, na letra A, no item A, ele fala o seguinte, ele pergunta para os espíritos, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, né, que é conhece a ti mesmo. Porém, a gente tem dificuldade, né, da gente se conhecer mesmo. Ele fala que a gente tem esse conhecimento, mas nós temos essa dificuldade de conhecermos. Qual o meio de conseguir? Qual a forma da gente conseguir se conhecer melhor? Aí a resposta, né, está até em Santo Agostinho, que ele fala o seguinte, ele aconselha a gente, fazei o que eu fazia quando vivia na Terra, que ao fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo,
se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Então, o Santo Agostinho traz para a gente, né, mostrando para a gente como é que a gente pode fazer para a gente poder repassar se a gente precisa melhorar e no quê. Ele falava que todo fim do dia, né, chega provavelmente na hora que a gente vai deitar, na hora que a gente está sozinho com a gente mesmo, a gente interrogar a nossa consciência, rever tudo que a gente fez durante o dia, não é? E perguntar para a gente mesmo, será que eu não faltei? Será que eu não fiz alguma coisa para alguém? Será que eu faltei com algum dever? Será que alguém vai ter alguma coisa para falar de mim, de se queixar de mim? Aí a gente revendo isso, a gente vai ter oportunidade de no dia seguinte a gente poder refazer, se melhorar, né, reparar aquilo que a gente fez de errado. Então, Santo Agostinho traz essa colocação para a gente. E Camilo ainda continua falando, né? Vamos trazer mais um trechinho desse texto de Camilo. Ele fala também, Camilo, que é comum que copies modelos do mundo, que te entusiasmam por algum tempo, sem que analise as consequências desses modos comportamentais, relativamente à realidade espiritual em que te achas mergulhado. Então, ele fala desses modelos, né, que é comum a gente se entusiasmar, né, por algum tempo por essas pessoas, sem analisar as consequências. Ele fala disso, e a gente busca mesmo, muitos de nós buscamos essas referências em pessoas, né, pessoas que são falíveis como nós, falíveis de erros. A gente, às vezes, vai buscar referência naqueles palestrantes, que a gente acha que ele fala o máximo, alguns líderes religiosos, ou em artistas. Hoje tem muita gente que segue alguns youtubers famosos, né? Ou então alguma pessoa que a gente admira. E a gente ali, outros, né? E a gente vai seguindo, vai achando que aquelas pessoas são os modelos. E a gente não analisa se esses modelos que a gente está adotando, que a gente está seguindo, se eles vão contribuir de alguma forma para a nossa evolução espiritual. Porque o nosso objetivo aqui na Terra é a nossa evolução espiritual. Será que eles estão contribuindo para a nossa evolução? Ou eles estão dificultando, atrapalhando, confundindo a gente, ao invés de ajudar a gente a caminhar? E essa consequência, né, as consequências dessa busca de modelo mundano no nosso mundo, ele reflete também nas nossas famílias, né? Reflete em nossos filhos. Porque se a gente não tem, né, a gente fica procurando modelos em pessoas falíveis, como eu já falei anteriormente, de pessoas que, né, que são como nós, aí a gente se decepciona. E como é que vai? Isso vai refletir também na nossa família e nossos filhos. Porque mostra que a gente não tem uma direção, que a gente não tem um caminho certo. Então, como é que os nossos filhos, os nossos queridos, também vão poder ter esse direcionamento? Eles também ficam perdidos, porque a gente precisa dessa ajuda, desse modelo a seguir. Então, não é pessoas, né, mundanas, né, que são falíveis, que também, né, cometem erros, que a gente vai conseguir encontrar esse modelo. Aí a gente traz, né, só para a gente poder lembrar aí, não sei se vocês lembram daquela história de Alice no País das Maravilhas, uma história infantil de contos de fadas. E tem um momento que a Alice conversa com o gato. E esse texto veio assim, na literatura, veio muitos textos para a gente poder refletir em muitas situações, né, em muito contexto, que é para a gente poder fazer essa reflexão. E eu trouxe para a gente pensar que cabe nesse momento que a gente está falando. E quando a Alice vem naquele momento conversando com o gato, ela chega para o gato e pergunta: gato, você pode me ajudar? Aí ele fala: claro, sim, pois não. Aí a Alice pergunta: para onde que vai essa estrada? Aí o gato pergunta para a Alice: mas para onde você quer ir? E ela fala: eu não sei, eu estou perdida. E o gato fala: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é isso que acontece. Se a gente não tem uma direção, se a gente não tem realmente esse modelo a seguir, a gente não tem direção, qualquer caminho serve. Então, qualquer coisa que é oferecida para a gente, para os nossos filhos, para os nossos queridos, vai servir.
E muitos desses modelos vai, às vezes, né, muitas vezes, na maioria das vezes, a prejudicar, né, essa nossa caminhada, que é a nossa evolução moral, que a gente precisa trabalhar, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta também. Ele também faz essa pergunta para os espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Então, qual é esse modelo? Quem é esse modelo que a gente pode realmente confiar, que vai servir de guia e de modelo para a gente? Aí os espíritos respondem: Jesus. Então, nós já sabemos que é Jesus. E Jesus fala para a gente, né? Quando ele teve aqui, ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, ele já está com o Pai, porque ele já é um espírito evoluído, que ele já passou por essa fase, ele já mudou, já conquistou aí, né, essa evolução, é um espírito evoluído. E é o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra. Então, ele falou. Se ele é o caminho, a verdade, a vida, quer dizer, ele é o modelo. Os espíritos falam para a gente, traz ali, né, através de Kardec, na questão dos espíritos 625, falando que ele é o modelo. Né? Ele é esse espírito mais perfeito e oferece a gente como esse guia, como modelo. Então, a gente não precisa buscar modelos em outras pessoas, né? E a gente vai fazer isso, a gente vai atrapalhar, vai dificultar e vamos demorar muito mais, porque a gente vai escolher um caminho, né, muito assim, que vai desvirtuar, que vai dificultar. Se Jesus é o caminho, então vamos escolher esse caminho. Então eu trago também para ilustrar essa nossa busca de modelo num texto que a gente acha no livro Jesus no Lar, que é pelo espírito de Ney Lúcio, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e através do Chico, né? Esse livro, Jesus no Lar, no capítulo 11, traz para a gente um dos momentos que Jesus conversava lá com os discípulos, e ele traz uma reflexão sobre esse assunto, né? Sobre essa devoção, sobre essa busca desse líder, né? E esse livro é um livro, vamos falar um pouquinho dele, é um livro bom, importante para a gente conversar, para a gente fazer o culto do Evangelho na nossa casa, no nosso lar. A gente pode ir lá na internet, baixar em PDF esse livro e trazer para a nossa conversa, no nosso culto do Evangelho também, porque foi através desse livro que vem mostrando como Jesus fazia com aquele grupo que encontrava com ele lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, onde eles se reuniam, onde eles conversavam, e lá onde foi instituído o culto do Evangelho, o primeiro culto, foi lá na casa de Pedro, onde eles se reuniam, lia ali as Escrituras, e depois eles pegavam, Jesus sempre trazia alguma conversa, alguma história, para ilustrar aquela conversa que surgia na noite, onde eles estavam ali trabalhando, estudando, refletindo. Então, esse capítulo, que é o Santo Desiludido, Ney Lúcio traz para a gente, que diz o seguinte, que estava acontecendo a palestra no lar humilde de Cafarnaum, e os assuntos eram alusivos à devoção. Quando Jesus começou a narrar, né, ali, com aquele tom significativo, que todo mundo já ficava esperando Jesus contando. E Jesus conta que um verdadeiro devoto retirou-se daquele lugar definitivo. Ele foi para uma gruta isolada, em plena floresta, com a pretexto de servir a Deus. Então, ali ele vivia entre orações, entre pensamentos, que ele julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo, né, que ele tratava de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Então, o povo também começou a idolatrar esse venerado devoto. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se a pressa e buscava aparecer. Então, se tinha alguma coisa, ia lá naquela gruta, buscava esse devoto e ele perguntava a opinião dele. Fascinado pela alheia consideração, esse devoto, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser,
com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Então, ele ali ficou estagnado, ele ficou parado. É uma fé parada, né? Sem obras. Ele ficou ali tentando mudar o modo de ser daquelas pessoas. Se uma pessoa, se um homem ativo e de boa fé trazia para ele a apreciação de algum plano de serviço comercial, ele falava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe serve nas veias. Isso é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. E se aquele jovem, ou né, um jovem, chegava lá, pedia opinião a ele sobre o casamento, ele clamava aflito esse devoto. É um disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Quando um outro companheiro lhe implorava conselho acerca de um elevado cargo da administração pública, ele exclamava compungido: é um desastre. Afaste da paixão do poder. Isso é vaidade. Isso é orgulho. Vem orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo também pessoas de bons propósitos, reclamando-lhe opinião quanto a alguma festa de fraternidade ou algum projeto que eles objetivavam, ele respondia irritadíssimo. É uma calamidade, o júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem, vem orar, subtraindo-se à tentação. E assim, a cada consulente, cada pessoa que vinha, em vista daquela imensa autoridade que ele mesmo se desfrutava, que ele dizia, né? Ele falava e a pessoa saía de lá triste, né? E de maneira irremediável passava a partilhar o ócio com aquele homem, né? Em absoluta paralisia da alma. Então a pessoa vinha, ficava decepcionada, triste porque ele falava que não podia, e a pessoa continuava sem fazer nada, continuava naquele ócio, né? E paralisia de alma, sem fazer nada. Continuando naquela mesma vidinha sem mudança. E o tempo foi passando, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele acharam, né, que ele já tinha arrebatado o céu, que ele já tinha ido para o céu, né? E ele mesmo acreditava que depois que ele morrer, ele ia direto para o paraíso. Com inexcedível assombro, porém, ele foi conduzido por forças das trevas a um terrível purgatório de assassinos. E ele ficou desesperado, começou a chorar e perguntou, à vista daqueles semelhantes, né, a inesperada aflição dos motivos. Ele estava aflito. Que motivo que eu tinha levado ele a ficar naquele lugar pavoroso, né, infernal, naquele torvelinho? Aí foi esclarecido para ele que se ele não fora um homicida, um assassino vulgar aqui na Terra, ele era ali no mundo espiritual identificado como um matador de coragem e de esperança, de centenas de irmãos em humanidade. Aí Jesus falou, acabou de falar, ficou quieto, silencioso, né? E João, muito admirado, considerou o que Jesus falou, né? Depois que Jesus falou, ele falou o seguinte: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. Aí Jesus respondeu, né? Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem um caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, né, o que traz para a gente, falando sobre esse devoto, que vem ilustrar o que a gente estava trazendo, sobre a gente ficar trazendo para pessoas que são falíveis como nós, essa responsabilidade de direcionar a nossa vida, de conduzir a nossa vida. E esse devoto, nessa história que Jesus traz para a gente, ele se nomeou, né? Ele nomeou ele próprio como um missionário, como um modelo, como um guia que todas as pessoas deveriam seguir. E o povo ali alimentou também, né, nesse devoto, esse título, esse poder, né, de uma pessoa também que era, né, ele colocou como se fosse um santo. E ele era uma pessoa falível, sujeito a falhas como todos. E todo mundo ali depositou nele toda aquela, né, aquela hierarquia, né? E ele, o que aconteceu?
ele foi, né, e foi atrapalhando, ele atrapalhou a evolução, a mudança daquelas pessoas, que aquelas pessoas também acabavam entrando naquele ócio, né, sem fazer nenhuma, né, aquela fé sem obras. E a gente sabe que cada um de nós temos uma missão, né, cada um de nós temos a nossa tarefa na Terra. Então, é de nossa responsabilidade a execução dessa tarefa. Cabe a gente executar. Ela não está na mão de outras pessoas, ela não está na mão do outro. E a mensagem de Jesus, aí no final dessa capítulo, ela é muito clara. Que o ato de desanimar os outros, né, nas santas venturas do bem, é um dos maiores pecados diante de Deus. Então, a gente está interferindo naquele trabalho do bem que aquela pessoa quer fazer, não é? A gente está agindo contra a lei divina. Porque cada um tem a sua missão, o seu trabalho, né? A sua responsabilidade, que já foi combinada no espiritual. Então, cabe a cada um de nós respeitarmos essas, né, essas tarefas de cada um. A gente não tem que dar opinião. E vamos continuar um pouquinho que Camilo traz para a gente também. Então, Camilo continua trazendo para a gente, ele fala o seguinte, que parece que não dá importância para o próprio crescimento, para o próprio progresso. Será que imagina que os teus equívocos sejam menos equívocos que os teus irmãos? Será que supões que, embora o tempo passe para todos, ele não vai passar do mesmo modo para ti? Será que admites que a severidade das leis da consciência atinge somente a consciência dos outros? Então, olha o chamamento que Camilo traz para a gente. Ele vence essas perguntas para a gente poder raciocinar e refletir. Se a gente está aqui para evoluir, então o nosso progresso espiritual, moral, ele tem que ser o nosso objetivo, ele tem que ser a nossa meta. Porque será que a gente está achando que os nossos erros são pequenos? Será que os nossos erros não têm importância? Não vão precisar ser corrigidos, ser reparados? Só dos outros que precisam? Porque a gente tem mania de apontar para os erros dos outros. E a gente, né, esconde os nossos erros. Então, será que a gente está achando que os nossos não precisam ser corrigidos? Em relação ao tempo que ele coloca aí, será que o nosso tempo, quanto encarnado, é maior? Né? Será que a gente já sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui na Terra? O nosso tempo é diferente do outro? Mas se a gente tem um tempo, a gente não sabe quanto o outro também não sabe. Então, a gente precisa trabalhar enquanto há tempo, enquanto estamos a caminho. A nossa consciência também, como ele diz aqui, ela não vai cobrar da mesma forma do que a gente cobra do outro, não vai ser severa com a gente, porque a gente é muito severo com o outro e com nós mesmos. Será que nós somos exclusividades? Somos melhores? Né? Sendo assim, não há justiça, porque se a gente for melhor que os outros, então a gente precisa olhar, né? E foi falado, né? Lembrando lá que Kardec trouxe para a gente, que Santo Agostinho fala dessa revista que precisamos, né, fazer na nossa vida para ver o que a gente precisa mudar. Nós temos que ser severo conosco, né? A gente não pode julgar aí o outro sabendo que nós temos tantos defeitos ainda, tanta coisa para ser corrigida. Então, a gente precisa olhar para a gente, olhar para as nossas, né, para as nossas limitações, as nossas dificuldades e para a gente trabalhar. E ele fala ainda para a gente o Camilo, né, o Espírito Camilo, que urge que a alma em estágio de progresso na Terra aprenda a superar o disfarçado egoísmo, demandando estradas de inadiável renovação, deixando para trás a infância para galgar a adultidade espiritual, que não deve mais ser procrastinada. Então ele fala para a gente que é urgente a gente superar esse egoísmo que está disfarçado dentro de nós, que a gente disfarça muito bem, né? Que cada um de nós traz muito forte ainda esse egoísmo. Então, o que a gente precisa é saber superar, precisamos superar esse egoísmo, enquanto a gente está aqui nesse estágio, né, aqui na Terra, buscando o nosso progresso. E nós temos que deixar, como Camilo coloca, a infância para trás. E a gente precisa conquistar a adultidade espiritual, né? Que a gente não pode mais adiar isso. A gente precisa desvencilhar dessa imaturidade, dessa infância que a gente tem. E a gente precisa buscar amadurecer.
A gente não está aqui, né, como uma criança, se distraindo, buscando, né, diversão. Nós estamos aqui, sim, para evoluir. Então, a gente precisa ter essa maturidade de buscar, de entender qual realmente é o verdadeiro sentido de estarmos encarnados. E não podemos, temos que largar essa infância que trazemos no sentido de infância de irresponsabilidade ainda, que a criança ela não tem responsabilidades, né? Ela ainda é aquele espírito que brinca, né? Que se distrai, que ainda está recebendo aqueles ensinamentos. Então, a gente precisa nos responsabilizar, nos amadurecer, né? A gente precisa amadurecer e sermos realmente adultos espiritualmente, para a gente poder entender todos esses ensinamentos que a gente está recebendo. E essa nossa renovação, ela é urgente, ela é improrrogável, né? Que ele diz que já procrastinamos, quer dizer, a gente já retardou isso em muitas encarnações que a gente já teve. Então, não podemos deixar mais uma encarnação de trabalharmos na nossa melhor, não é? E a gente precisa, ele pergunta para a gente, porventura, tens coragem para te modificares para melhor? A gente tem essa coragem de mudar? E a gente traz para a gente poder refletir essa passagem de Jesus com o cego Bartimeu, que traz para a gente muito, muito aprendizado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa passagem, onde a gente vai poder refletir sobre essa coragem que a gente precisa de ter para a nossa mudança. Então, está lá em Marcos, né? No capítulo 10, no versículo 46 a 52. Onde traz para a gente, né, essa passagem. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, eles estavam saindo da cidade. Então o filho de Timeu, né, o Bartimeu, que era cego, ele estava ali sentado na beira do caminho pedindo esmola. Então Jesus estava passando com todo mundo, com aquela multidão, com os discípulos, e deparou ali na beira daquele caminho, que estava sentado ali, o Bartimeu. Ele era cego, né? Ele era filho de Timeu, ele estava ali pedindo. Então, quando ele ouviu todo mundo falando que Jesus está passando, provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele escutou que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou, gritou. E aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus começou a repreender. Mandou que ele ficasse quieto. Fica quieto, cala a boca. Quanto mais eles mandavam ele ficar quieto, mais ele gritava ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, então, parou, quando ele falou, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-o, né? Traz, né? Chame-o, traz ele aqui. E Jesus foi, né? Aí chama-o cego. Aí foram, chamaram ele, né? Ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Foram atrás, né? Do Bartimeu e chamaram o Bartimeu. E quando Bartimeu, né, que eles mandaram Bartimeu que Jesus ia atender, Bartimeu levantou, lançou sua capa para o lado, deu um salto, né, ficou de pé e foi dirigindo-se a Jesus. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou para ele: Bartimeu, o que quer que eu faça? E ele respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus disse para ele: vai, a sua fé te curou. Aí, imediatamente, Bartimeu recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É uma passagem assim, muito linda, né? Assim, toca muito a gente, né? Quando a gente está escutando, a gente pensando, imaginando aquele trajeto, aquele momento. Então, a gente agora vai analisar um pouquinho quais são, o que traz nessa passagem de Bartimeu, com essas atitudes dele, o que vai fazer com que a gente reflita, né? O que faz com que Bartimeu, né, as atitudes que geram a mudança de Bartimeu. Então, essa reflexão, quem trouxe para a gente foi o José Carlos de Luca. Ele que traz para a gente essa reflexão do cego, né, do cego Bartimeu. Então, ele traz para a gente 4 momentos que mostram essa mudança de Bartimeu. Então, ele fala quando, primeiro,
é o ato de coragem de Bartimeu, que é quando Bartimeu chama Jesus. Então, Bartimeu estava numa situação muito difícil, né? Ele era só, ele era cego, né? E não era só sozinho e cego, ele também era um mendigo. Ele estava ali sentado à beira do caminho. Ele não tinha para onde ir. Ele dependia das esmolas das pessoas para sobreviver. Então, a vida de Bartimeu não tinha sentido. Ele precisava mesmo que outras pessoas ajudassem ele. Que sentido que tinha? Mas aí, né? E ele, quando ele escuta, né, Jesus, que ele acreditava que Jesus poderia mudar, porque ele ouviu falar. Então, ele começa a gritar. Ele teve aquela coragem e começa a gritar. A multidão, então, manda que Bartimeu ficasse quieto, mas ele continuou chamando. Então, Bartimeu, ele não aceitou o que as pessoas falavam para ele. Ele não teve medo. Então, ele gritou mais alto. Então, ele teve um ato de coragem. E a gente pensando em nós, né, quando a gente passa por dificuldades, a gente, né, que tem o conhecimento de Jesus, que Jesus está passando sempre ao nosso lado, à nossa frente, a gente tem que se encher de coragem como Bartimeu e chamar Jesus. Pedir ajuda a Jesus como Bartimeu fez. Mesmo que as pessoas que estão do nosso lado, mesmo que as coisas materiais estejam gritando mais forte no nosso ouvido, que as pessoas que não têm realmente essa fé, que não têm esse conhecimento, fiquem ali falando, gritando em nossos ouvidos, a gente precisa gritar mais alto e pedir a Jesus, né, que tenha misericórdia de nós e que venha nos ajudar, como Bartimeu fez. Outro ponto, então, que mostra para a gente essa mudança de Bartimeu, é quando Bartimeu fala, né? Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque essa fala, né, que fez com que Jesus parasse. Né? Jesus sentiu quando Bartimeu fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus sentiu em Bartimeu essa vontade de se modificar, né? De encontrar aquela vida nova que ele queria. E a gente fica pensando ali naquela caminhada de Jesus, quantos doentes estavam ali à beira do caminho sentados, quantos estavam ali, e nenhum deles mostraram essa vontade de se modificar, como aconteceu com Bartimeu. Né? Muitos ainda queriam continuar naquela condição de enfermo, independente da piedade dos outros, né? Que não tinha coragem de mudar, não tinha forças para agir. Então, Jesus, quando Bartimeu fala, pede, né? Pede a Deus, a Jesus que tenha misericórdia dele. Então, Jesus viu essa vontade. Então, realmente, para a gente mudar, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter vontade. O terceiro ponto que José Carlos de Luca traz para a gente analisar é quando Bartimeu joga a capa para o lado. Que ele mostra que ele tem fé. Porque quando a gente muda, né? Quando a gente quer mudar, a gente precisa ter fé que a gente vai conseguir. E Jesus, né, quando chama Bartimeu, fala para ele vir, o que ele fez? Ele deu um pulo e jogou a capa para o lado, né? E naquela época a capa, eles usavam, aqueles mendigos, usavam, aqueles doentes, os mendigos, usavam aquela capa. E aquela capa era para demonstrar aquela condição de pobreza. É como se fosse, assim, né, entre aspas, uma autorização para a mendigância, né? Para eu poder pedir, né, para eu mendigar. Então eu colocaria aquela capa e poderia todo mundo saber que eu estava autorizado a pedir, né, uma doação. Então, Bartimeu, quando ele estava esperando, ele gritou por Jesus. E quando eles falaram que Jesus ia ouvir, que queria vê-lo, ele deve ter pensado naquele momento que eu vou estar com Jesus, eu vou melhorar, eu não vou mais precisar de usar essa capa, de depender da piedade dos outros. Eu não quero ser mais assim, ser um miserável. Então, ele acreditou, ele teve fé. E a gente pensa, né, quando a gente está falando, refletindo sobre essas capas, que nós também acabamos nos envolvendo em capas que dificultam a nossa evolução. Às vezes a gente usa capas de vítimas, naquela capa de doentinho, de culpado, de impotente, de sofredor, aquela capa, eu sou difícil mesmo, eu sou azarado, eu sou um solitário. Mas como Bartimeu, né, a gente precisa jogar essas capas para o lado e com fé buscar em Jesus a nossa cura, a nossa melhora.
quando Bartimeu disse para Jesus que ele queria ver, ele estava dizendo muito mais do que queria ver. Ele não estava dizendo só que eu quero ver. Na fala dele ali, no sentimento dele, ele queria dizer para Jesus que ele queria ser curado, que ele queria a vida de volta, que ele queria viver como todas aquelas outras pessoas. Isso, essa vontade, né, falta muitas vezes em nós. A gente, às vezes, quer melhorar daquela situação que a gente está passando, mas a gente quer, né? A gente quer que continue tudo como antes. A gente quer ser curada da doença, mas a gente quer continuar a ter aquelas regalias, ser tratado pelos outros como aquela pessoa doente, que todo mundo fica atrás da gente, fica preocupado com a gente, ligando para a gente, buscando, né? Aí do nosso lado, paparicando a gente. Será que a gente quer realmente abrir mão das nossas capas? Dessas bengalas, né, que a gente está usando, apoiando naquelas coisas que nos faz sofrer? A cura de Bartimeu, né, foi pela fé. Ele demonstrou para Jesus que ele tinha fé, que realmente ele queria ser curado, né, que realmente ele queria ter uma nova vida. Então foi a fé. Então a gente já tem a coragem, a vontade de mudar e a fé. E outra prova aí também da mudança de Bartimeu foi quando ele recuperou, né, a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que muitas vezes a gente tem a cura, tem a ajuda que a gente busca para melhorar daquela situação, daquela doença, aquela coisa que a gente está passando. A gente tem a ajuda do Cristo através dos mensageiros, dos nossos mentores. Aí depois que a gente se melhora, a gente passa aquela situação, a gente nunca mais quer saber do Cristo. A gente nunca mais quer saber das propostas que ele nos faz. Se a gente está na casa espírita ouvindo, a gente melhorou, a gente não quer mais voltar. A gente cura e a gente afasta do Cristo. E o que acontece quando a gente afasta? Nós vamos adoecer novamente lá na frente. Né? Jesus disse que vai estar sempre conosco, vai estar sempre ajudando. E nós, será que estamos com Cristo? Então a gente precisa estar sempre com Ele. Ele está conosco, mas precisa de ter essa ligação. A gente também precisa estar ligado a Ele, não é? No relato que ele fez, né? Esse relato de Marcos que ele fez para Bartimeu ali, quando ele diz no final ali, que Marcos diz que Bartimeu recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, mostra o quê? Que Bartimeu curou, né? E ele continuou seguindo Jesus. Pode ser seguindo ele ainda atrás daquele grupo, mas não é só isso que ele quis dizer. Seguindo Jesus, ele agindo como Cristo estava ensinando, ele buscando se melhorar como Cristo estava ali aconselhando. Aí essa foi a prova de mudança. Porque a gente prova que a gente está mudando através dos nossos atos e através de nossas obras. Então, Bartimeu, né, mostra para a gente que ele teve coragem, vontade, fé, e ele realmente mostrou que ele estava mudando, né, que ele mudou. Então, é uma passagem importante para a gente, que a gente deve, né, buscar, voltar e reler e pensar, né, o que isso pode relacionar na nossa vida, o que pode ajudar a gente também, né, como muitas vezes estamos cegos diante do que a gente pode melhorar na nossa vida, né? E vamos continuar com o Camilo, né? O Camilo traz para a gente, ele traz o seguinte, se ele já traz para a gente, já encerrando, né, fechando o capítulo. Se constata positivamente, é tempo de confiares aos empreendimentos do bem. Onde quer que estejas, esforçando-te para superar os óbices, aplicando-te a converter sombras em claridade. Certo de que contas com a feliz assistência dos prepostos do Cristo, dessa falange de bondosos guias, que derramam sobre a tua vida, por amor a Jesus, as sublimes energias que te capacitarão a seguir adiante, modificando todos os teus hábitos danosos em qualquer área da tua existência, começando os que te parecem mais fáceis de serem derrotados, enquanto conquistas forças novas para alcandorares-te aos tocos luminosos da harmonia íntima. Então, ele traz para finalizar para a gente, Camilo, que se a gente já entendeu esse real objetivo da nossa encarnação, então a gente tem que investir no bem. A gente tem que se esforçar, igual ele fala, esforço, para a gente vencer esses obstáculos
que nos parecem, né, na vida da gente, que são obstáculos que vêm aí surgindo na nossa vida. Então, a gente precisa se esforçar para a gente vencer esses obstáculos que nos aparecem. E buscar a ajuda dos mensageiros do Cristo, que eles vão nos ajudar a seguir adiante. A gente não está sozinho. Então, Cristo já falou que nós não estamos sozinhos. Então, Ele está mandando aqueles bondosos guias a nos ajudar. Precisamos, como a gente falou anteriormente, estarmos conectados, ligados com eles, com Cristo, e com esses guias bondosos que vão estar nos ajudando a nos melhorar, a vencer esses obstáculos, né? Então, vamos começar, né, a modificar esses hábitos nossos que nos são prejudiciais. Quanta coisa a gente traz que nos prejudica. Vamos ver esses hábitos que a gente tem, o mais fácil da gente conseguir superar, da gente conseguir eliminar. Então, a gente vai tentando eliminar e superar esses hábitos que a gente tem que prejudica a gente. E a gente vai superando e assim a gente vai adquirindo força para a gente alcançar essa harmonia íntima, essa harmonia que a gente precisa para a gente, né, alcançar a nossa evolução, para a gente se melhorar. Buscando aí nessa encarnação, né, essa oportunidade, porque é uma oportunidade que estamos tendo de nos melhorar, de reformarmos. Então, vamos aproveitar, né, senão a gente vai ficar triste quando a gente se deparar no mundo espiritual com a oportunidade perdida, que nós já perdemos tantas vezes, né? Então, é o momento da gente estar buscando essa nossa melhora, conhecendo cada um de nós, conhecendo as nossas virtudes, conhecendo os nossos defeitos e tentando superar, tentando deixar que essa luz, né, que essa luz divina que tem dentro de cada um de nós, ela possa acender, para que a gente seja pessoas melhores, para que a gente chegue, né, vitoriosos no mundo espiritual. E para a gente encerrar o nosso estudo, então, a gente vai lembrando, eu trouxe um trechinho da música do Alan Filho, ele na música dele, Mar da Vida, ele nos deixa uma mensagem de motivação, né, para a gente poder também refletir, para a gente poder pensar. Então, eu vou deixar um trechinho dessa música que chama Mar da Vida, do Alan Filho. Depois, se quiser ouvir a música, ela é muito linda. E tem um trecho da música dele que diz assim: vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem para lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu vogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Então, falando para a gente isso, né? Para a gente enfrentar essas tormentas que tem na nossa vida, que estão aparecendo, que surgem nas nossas vidas. A gente precisa estar às velas da coragem e lutar mesmo para a gente conseguir caminhar, para a gente poder ir além, né? E o Cristo, para a gente caminhar, né, e lembrar que as estrelas do bem vão nos guiar, que os espíritos de luz vão estar nos auxiliando quando a gente tenha realmente essa meta, que é ser melhor, que é a gente ser pessoas do bem. Então, eles vão estar ajudando a gente. Quantas pessoas querem o nosso bem? Os espíritos desencarnados, os nossos familiares, aqueles que gostam da gente, estão lutando para o nosso sucesso, para a nossa melhora. Então, eles estão cuidando da gente. E que o Cristo seja a luz na nossa caminhada. E que o risco, né, o medo, e nada, essas capas, nada vem impedir a gente de tentar ganhar o mar, ganhar a vida. E que a gente possa, né, caminhar com esse instrumento que se chama amor, que se chama Jesus. Né? Então, que a gente possa estar cuidando realmente, cada um de nós, da nossa evolução. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo carinho. Todos fiquem com Deus, né? Agradeço aí o João pela oportunidade e que vocês recebam meu abraço, todos da casa de Ciu da Gama, recebam meu carinho, meu abraço, tá bom? Fiquem com Deus aí, obrigada. Agradecemos o carinho e atenção de Maria José Videira, que sempre está presente aos nossos convites, que foi um bom estudo, que trouxe muitas reflexões para a nossa avaliação, observação. E assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e direcionarmos. Jesus,
Mestre de infinita bondade, sabedoria e misericórdia. Aqui estamos buscando um aprendizado que nos possibilitará o progresso individual e coletivo. Agradecer muito por essa oportunidade de estudo e reflexão, que nos unem no mesmo ideal, em sentimento de gratidão e amor. Abençoe, Senhor, a todos nós e aos que não puderam estar conosco neste momento. Que possamos abrir a nossa mente e corações para os ensinamentos e incorporar em nossas vidas o aprendizado de hoje, aplicando-o em nossos dias, dando assim mais um passo em direção à nossa evolução espiritual. Graça vos damos, Mestre Jesus, por esse momento de estudo e reflexão. E assim, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, principalmente a Zilda Gama, mentora de nossa casa, mas, sobretudo, em nome de Deus, Pai da vida, agradecemos a noite de hoje, que assim seja, para sempre, graças a Deus. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade. Que assim seja. Audio Jungle.